Bem-vindo ao canal Vida Cristã. A paz, meus irmãos. Então, vamos conversar sobre feminismo espiritual. Observando o feminismo como ele é, exatamente, como ele tem se comportado, o que ele tem feito com toda a sociedade, a gente observa algo em comum entre as feministas de hoje com as sacerdotisas da época de Astarote, de Aserá, enfim. O que a gente vê de algo em comum? Elas tinham que entregar algo importante para a deusa lá, quem ela servia, que era o ato sexual e as vidas as quais, com a prática que ela fazia, ela entregava também a vida em que gerava através do ato sexual, para o inimigo. Geralmente para Baal, ou era entregue para Baal, Peor, ou para o Moloque, Existia esse incomum nessa questão de sacerdotisas com as feministas. Por quê? O que elas defendem? Liberalismo e perversão, para todas. E o que elas defendem também, é claro, aceifamento de vidas no útero. O que acontece? Especificamente, é exatamente o que se entrega no paganismo das antiguidades. Era exatamente isso que se fazia. Não há dúvida quanto a isso. Então, há muita semelhança, entendeu? Então, essas sacerdotisas, ela tinha essa função. Então, eu gostaria de você pensar comigo. Pense que antigamente existia o paganismo e toda a nação, sempre, todas as nações faziam isso, certo? Aí chegou Jesus, veio o cristianismo, a maioria das pessoas se converteram ao cristianismo de fato e isso continuou. Você acha que acabou? Você acha mesmo que essas sacerdotisas pararam de atuar? Que muitas delas não quiseram seguir a Cristo? É óbvio que não pararam. Então o que aconteceu? Continuou, sim, muitas delas se infiltraram nas igrejas, também na igreja. Eu conto isso conforme os vídeos aí, também, Então, o que acontece? Até hoje elas se infiltram nas igrejas, viu, queridos? Sim, se infiltram nas igrejas. Então, veja bem, isso continuou. E na Idade Média, os recém-convertidos que antes eram pagãos, agora viraram cristãos, vejam bem, eles agora vão rejeitar isso, é óbvio, Afinal, o que acontece? Elas exigiam, sua religião, não era porque elas ceifaram a vida delas, porque elas eram elas apenas serviam a religião dela, porque o catolicismo era contra a religião delas, não. Porque tinha um ato, uma vez praticada essa religião, elas realmente iam ceifar vidas de crianças e também de pessoas no geral. Essa era a prática. Fato. Ou seja, necessariamente elas eram condenadas não porque elas eram consideradas bruxas, porque é assim que eles chamavam a sacerdotisa na Idade Média, mas pelo fato de elas fazerem isso. Este era a condenação, Então, veja bem, tem países que até hoje se faz, não é? Os pais que não cuidem de seus filhos, o que eles recebem? Em alguns lugares, Veja bem, então, é isso que aconteceu. Então, primeiramente, eu começo a ler aqui em Provérbios, o que aconteceu com a civilização. Vamos lá. O que elas implantaram na civilização? Começando pela mulher. Vamos lá. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. De fato, Então, vamos lá. Aconteceu um episódio em Israel, em que mostra muito o que isso faz com a civilização, Quando se pratica os atos da sacerdotisa.
lá em Moabe, lá na época de Moabe, quando Israel estava entrando em Moabe, o que aconteceu? Houve umas sacerdotisas, né? O rei Moabe se reuniu, não foi sacerdotisa necessariamente, a palavra de Deus não diz sacerdotisa, fala de mulheres que se prostituíram com o povo de Israel. Para quê? Para que eles se distraíssem e não vencesse o povo de Moabe, não é? Os soldados de Moabe. Então eles levaram essa sacerdotisa para este ato. Só que este ato era oferecido a quem? A Baal Peor. Sim? Era oferecido a Baal Peor. Então o que aconteceu? Vamos começar pela parte em que vamos começar em 25:1. Vamos lá. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, de Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Infelizmente, teve que fazer isso. Por quê? Eles contaminaram Israel. Aquele ato ritualístico, sexual, com as mulheres, contaminou Israel inteira. E o que causou? Né? E foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou, a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre aos filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000, ou seja, por causa do ritual sexual morreram pessoas, teve doença. Por causa desse ato ritualístico entre as mulheres e os homens. Ritualístico a Baal Peor. Morreram por causa de Baal Peor. Porque estavam fazendo sacrifício a Baal Peor. Então vejam bem como é sério essa questão sexual e principalmente falecimento das crianças do ventre. Vejam bem, não é? Quais são as sacerdotisas, né? Quem são as sacerdotisas, né? Vejam bem. Quem são as sacerdotisas atuais? Quais foram as funções dela agora? Depois que aconteceu de elas falecerem, elas se esconderam no meio do mato, elas resolveram se adequar à sociedade, entraram nas igrejas, casaram-se. Então, daí para frente, elas começaram a fazer o quê? Qual foi a função delas? Colocar ideias de modo que as outras suas discípulas as aderissem. Porque é isso, né? Sacerdotisa tem discípulo, né? E quais foram as sacerdotisas agora? Então, o que a gente pode entender disso? Agora elas não podem mais fazer as suas práticas sexuais, que essas ainda elas conseguem, mas as outras, a parte de falecimento, como é que elas conseguem agora fazer? O que fizeram? Foram lá e foi feito aí o feminismo, né? Que nós conhecemos. Que começa com Mary Oxford. Ela já começou lá na moita, devagarzinho, no meio do cristianismo, né? Mas já começando a implantar suas ideias. E agora, quem mais? Vamos lá. Simone de Beauvoir, Alexandra Kollontai é uma delas. A mais atual, Judith Butler, né? São todas elas vão perverter todas as sociedades. Só o Brasil que tem sacerdotisa, todo mundo tem sacerdotisa, certo? Principalmente agora que o comunismo está ascendendo, que o neopaganismo está bem ascendente, né? Tem sim, muito. Entendeu? Então, o que acontece?
elas implantaram, mas para que elas pudessem implantar definitivamente o sacerdotismo, o que era necessário? Derrubar, fazer, como é que eu posso? Um cavalo de Troia. Quem é o cavalo de Troia? Por quê? Imagine a família como uma cidade murada e aquela cidade pequena lá dentro, lá daquela aquela cidade pequena, aquelas casas pequenas dentro da cidade. O muro e a cidade pequena lá, as casinhas pequenas lá dentro. O muro é o homem. E a cidade pequena lá dentro, as casinhas, é a mulher e os filhos. E o que é o cavalo de Troia? Bom, o cavalo de Troia é um filme, você sabe qual é o filme? Sobre Troia, você vai saber. Para isso, antes de mais nada, eu vou ler aqui em Coríntios 11. Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Logo, o homem a cabeça da mulher é o homem que vai proteger e cuidar dela. Então, como as feministas não iam conseguir transpassar essa barreira que era o homem? Teria que fazer o cavalo de Troia. Bom, na Idade Média também tinha a questão também de corroer o muro aos pouquinhos, né? Até que na hora que fosse invadida, numa guerra, eles conseguiam porque o muro estava fraco. Então, qual foi a ideia do cavalo de Troia para o homem? Ou seja, qual é o cavalo de Troia do homem? Jogos, pornografia, mulher, sexualidade no geral, e jogos, pornografia e futebol, bebida, é claro. Quem não conhece alguma história de que uma família foi destruída por causa disso, né? Então veja bem, estes são os fatores principais que vai derrubar o homem. Uma vez que elas conseguem derrubar o homem, agora elas conseguem colocar na cabeça da mulher, porque a mulher, uma vez se vendo sozinha, com os filhos passar fome, porque o homem foi gastar tudo com mulher, tudo com jogos, todo o dinheiro dele foi com bebida, chega em casa ainda bate na mulher, ou seja, ele está pronto, o cavalo de Troia. Agora eles têm acesso, aí a mulher vai entender, aí vem elas, né? Vem as mulheres com o argumento de que a mulher não tem que ficar preocupada com o filho, a mulher tem que ficar, tem que trabalhar, tem que ficar na sociedade, etc. É aí, gente, é aí que vai acontecer o pior dos piores. E aí chegamos onde estamos. Continue vendo os outros vídeos aí do canal, que vai dar continuidade aqui a quem são as sacerdotisas, quais são os planos, porque sempre é a ideia, sempre. E fique sabendo que elas odeiam a família, né? Que odeiam a família, e logo, porque o diabo odeia mesmo, né? Então, ele vai fazer com que elas façam. Então, tudo que elas puderem desviar a mulher, tipo, para ela trair o marido, para tudo que elas puderem fazer, elas farão, ok? Também existe o outro movimento em que, fazendo com que o homem desista de se casar, enfim. De dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e, a partir daí, avançar em uma determinada agenda, né? Isso tem sido, muito grosseiramente, né, de forma caricatural, tem sido mais ou menos o que a crítica, a discussão que tem sido em torno, por exemplo, de uma agenda que
joga todas as forças, por exemplo, em torno do casamento gay, né? E a crítica que se faz, então, essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe a mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente e reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos. Bom, sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é família, o que é casamento, o que é filho, o que é pai, o que é mãe, o que é marido, o que é esposa, ou seja, o feminismo, diferente de todas as outras ideologias, fala sobre tudo. Existem pessoas que estão contaminadas pelo feminismo e nem percebem, porque ele está em todo, diz no capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, que a família é uma criação divina. A família é uma instituição divina, ou seja, foi Deus quem instituiu a família. Tem duas coisas muito importantes que Deus instituiu na Bíblia: a família e a igreja. A igreja, quando que Deus criou, foi isso. Quando a gente ouve nossos colegas, nossos professores de faculdade falando sobre isso, eles dizem que a família tradicional é opressora, é fascista, é retrógrada, é fundamentalista. Ou dizem assim: a família conservadora do Brasil é composta por pai, mãe, filhos e amante. Já ouviram isso? Querendo dizer que a família é hipócrita. Bom, mas se as famílias estão sendo hipócritas, o que a gente precisa é de mais Jesus e não de menos. Se você está me dizendo, então, o mundo está uma desgraceira, meu pai é horrível, minha mãe foi péssima, então a gente precisa de mais Jesus para ter menos pais e menos... Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!